Durante séculos, um pequeno livro atravessou continentes, culturas e gerações sem perder sua força. O homem mais rico da Babilônia permanece atual porque fala de algo que nunca muda: a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, com o esforço e com o futuro. Este não é apenas um livro sobre enriquecer. É um livro sobre como evitar passar a vida inteira trabalhando sem nunca alcançar segurança financeira. Ele trata de disciplina, responsabilidade e escolhas diárias que parecem pequenas, mas moldam todo o destino financeiro de uma pessoa. A história se passa na antiga Babilônia, uma cidade conhecida em todo o mundo por sua riqueza, seus mercados movimentados e sua abundância de ouro. Babilônia era símbolo de prosperidade. Mercadores viajavam dias para negociar ali. O dinheiro circulava com facilidade. Oportunidades não faltavam. Ainda assim, algo curioso acontecia naquela cidade. Enquanto alguns acumulavam grandes fortunas, a maioria das pessoas vivia endividada, preocupada e sem esperança de mudança. Entre esses cidadãos estavam dois amigos, Bansir e Kobe. Bansir era um fabricante de carruagens. Trabalhava desde cedo, dominava seu ofício e era respeitado por muitos. Mesmo assim, vivia sem dinheiro. Sempre que ganhava, gastava. Sempre que precisava, recorria a empréstimos. Kobe, por outro lado, era um músico talentoso. Tocava em eventos, festas e cerimônias importantes. Seu talento era reconhecido, mas sua vida financeira era um caos. Assim como Bansir, ele nunca conseguia guardar nada. Os dois tinham algo em comum: trabalhavam duro, mas não prosperavam. Certo dia, sentados em frente à casa vazia de Bansir, refletiam sobre suas próprias frustrações. O sentimento era de injustiça. Eles se perguntavam como era possível que pessoas tão esforçadas quanto eles permanecessem pobres, enquanto outros, que pareciam trabalhar menos, viviam em abundância. Essa inquietação levou a uma pergunta simples, porém poderosa: será que estamos vivendo errado? Eles observavam a cidade rica ao redor, mas sentiam que aquela riqueza não chegava até eles. Foi então que decidiram procurar aquele que, segundo todos diziam, dominava o segredo da prosperidade: Arkad, o homem mais rico da Babilônia. Arkad não era apenas rico. Ele era respeitado. Ajudava a cidade, aconselhava governantes e era conhecido por sua sabedoria. Diferente do que muitos imaginavam, ele não herdara sua fortuna. Construíra tudo sozinho. Ao encontrarem Arkad, fizeram-lhe um pedido humilde, mas sincero: queriam aprender como enriquecer. Arkad os ouviu atentamente e, antes de ensinar qualquer coisa, contou sua própria história. Ele explicou que também havia sido pobre. Trabalhara como escriba, ganhando pouco, vivendo com o básico e sem perspectivas claras de crescimento. No entanto, diferentemente da maioria das pessoas, ele tinha uma obsessão: entender o dinheiro. Arkad não queria apenas ganhar mais. Ele queria saber por que algumas pessoas prosperam e outras não, mesmo vivendo na mesma cidade, sob as mesmas condições. Foi através da observação, do estudo e da prática que Arkad descobriu aquilo que chamou de leis universais da riqueza. Essas leis não favorecem ninguém em especial. Elas não escolhem classe social, idade ou profissão. Elas simplesmente funcionam, ou punem quem as ignora. Arkad deixou isso claro logo no início: a riqueza é resultado de comportamento, não de sorte. Então ele apresentou a primeira e mais importante lição. Segundo Arkad, todo homem que deseja prosperar precisa entender uma verdade fundamental: uma parte de tudo o que você ganha pertence a você. Essa frase simples foi o divisor de águas em sua vida.
Enquanto ele gastava tudo o que ganhava, jamais conseguiu sair do lugar. No momento em que decidiu separar uma parte do seu dinheiro antes de qualquer gasto, tudo começou a mudar. Arcade ensinou que, no mínimo, 10% de tudo o que uma pessoa ganha deve ser guardado. Esse valor não deve ser utilizado para despesas, prazeres ou emergências comuns. Ele deve ser protegido. Ele é a semente da riqueza futura. Muitas pessoas se revoltam contra essa ideia. Dizem que seus ganhos mal cobrem as despesas. Arcade respondia com firmeza: o dinheiro não se organiza sozinho. Se você não decidir quanto guardar, ele sempre desaparecerá. O hábito de guardar cria uma nova mentalidade. Ele força a pessoa a se adaptar, a repensar gastos e a encontrar soluções melhores para viver dentro de seus limites. Segundo Arcade, quem não guarda está condenado a trabalhar a vida inteira apenas para sobreviver. Essa primeira lição pode parecer simples, mas quase ninguém a pratica de forma consistente. E é exatamente por isso que poucos enriquecem. Após ensinar que uma parte de tudo o que se ganha deve ser guardada, Arcade percebeu a inquietação no rosto de Bansir e Cobb. Eles entendiam a importância da ideia, mas sentiam uma resistência interna. A dúvida era silenciosa, mas forte. Como guardar dinheiro se quase tudo já parecia necessário? Foi então que Arcade passou a segunda grande lição, aquela que separa definitivamente quem prospera de quem vive preso ao aperto financeiro. Ele explicou que o maior inimigo da riqueza não é o baixo salário, nem a falta de oportunidades, mas a confusão entre desejos e necessidades. Segundo Arcade, a maioria das pessoas acredita que tudo o que deseja é necessário. E, quanto mais ganha, mais seus desejos crescem. O resultado é previsível: nunca sobra dinheiro, não importa o quanto se ganhe. Ele dizia que os desejos humanos são infinitos. Sempre haverá algo novo para comprar, algo melhor para possuir, algo mais confortável para desejar. Se uma pessoa permitir que seus desejos comandem seus gastos, sua renda jamais será suficiente. Arcade observava que muitos homens, ao receberem um aumento, imediatamente mudavam seu estilo de vida. Compravam roupas mais caras, frequentavam lugares mais luxuosos, contraíam novas despesas. Em pouco tempo, estavam tão pobres quanto antes do aumento, apenas com contas maiores. Por isso, ele afirmava com convicção que viver bem não é gastar tudo. Viver bem é saber gastar. Controlar os gastos não significa viver na escassez, nem abrir mão da alegria. Significa escolher conscientemente. Significa perguntar, antes de gastar, isso realmente é necessário ou é apenas um desejo momentâneo? Arcade dizia que homens sábios aprendem a dizer não para si mesmos no presente, para dizer sim a um futuro mais tranquilo. Ele ensinava que o primeiro compromisso do dinheiro deve ser com quem o ganhou. Só depois vêm os demais gastos. Essa ordem muda tudo. Quando se guarda primeiro e se gasta depois, a mente aprende a se ajustar à nova realidade. Segundo Arcade, o dinheiro se comporta como um recurso disciplinado. Ele permanece com quem o respeita. Ele escapa de quem o trata de forma irresponsável. Bansir e Cobb começaram a perceber algo importante: o problema não era o quanto ganhavam, mas como utilizavam o que ganhavam. Arcade então conduziu a conversa para a terceira grande lei da riqueza: fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele explicou que guardar dinheiro é apenas o primeiro passo. O dinheiro parado não cresce por si só. Para gerar riqueza verdadeira, ele precisa ser colocado para trabalhar. Arcade comparava o dinheiro a um servo fiel.
Quando você o orienta corretamente, ele produz resultados. Quando você o deixa sem direção, ele fica improdutivo. E quando você o conduz mal, ele se rebela e desaparece. Ele contou histórias de homens que trabalharam anos para acumular alguma quantia, apenas para perdê-la rapidamente ao investir sem conhecimento. Muitos foram atraídos por promessas de ganhos rápidos. Outros confiaram seu dinheiro a pessoas que pareciam saber mais do que realmente sabiam. Arcade insistia em uma regra crucial: nunca invista seu dinheiro em algo que você não compreende. O desejo de lucro não substitui a falta de sabedoria. Antes de aplicar qualquer quantia, é necessário entender como ela será usada, quais são os riscos, e quem estará cuidando dela. O dinheiro cresce quando é confiado a mentes experientes e prudentes. Ele aconselhava seus alunos a procurarem sempre conselhos de pessoas que já haviam tido sucesso naquela área específica. Não bastava alguém falar com confiança. Era preciso que essa pessoa tivesse resultados reais. Segundo Arcade, o dinheiro é tímido. Ele foge de ambientes incertos e arriscados. Mas prospera em lugares onde há conhecimento, planejamento e paciência. Essa lição ensinava algo profundo: o dinheiro gosta de rotina, não de aventura imprudente. Quando bem aplicado, ele retorna multiplicado. Quando mal conduzido, desaparece silenciosamente, deixando apenas arrependimento. Bansir e Cobb começaram a entender que enriquecer não era questão de sorte, mas de comportamento ao longo do tempo. Pequenas decisões financeiras, repetidas diariamente, criam destinos completamente diferentes. Arcade deixou claro que ninguém constrói riqueza da noite para o dia. O crescimento financeiro verdadeiro é lento, consistente e previsível. E exatamente por isso, funciona. Ao final dessa parte de seus ensinamentos, Arcade observou que muitos homens desejam riqueza, mas poucos aceitam a responsabilidade que ela exige. Ganhar dinheiro é apenas uma parte do processo. Saber mantê-lo e fazê-lo crescer exige maturidade. A prosperidade, segundo Arcade, sorri para aqueles que têm paciência suficiente para cultivá-la. Depois de compreender que o dinheiro deve ser guardado, controlado e colocado para trabalhar com sabedoria, Arcade levou seus ouvintes a uma lição ainda mais delicada: a proteção da riqueza. Segundo ele, ganhar dinheiro é difícil, mas perdê-lo pode ser assustadoramente fácil. Arcade observava que muitos homens conseguiam acumular algum patrimônio ao longo da vida, apenas para vê-lo desaparecer por decisões precipitadas, confiança excessiva ou simples ignorância. Ele dizia que o dinheiro tem inimigos silenciosos, e ignorá-los é convidar o fracasso financeiro. Um desses inimigos é a impulsividade. Muitos homens, ao possuírem algum dinheiro, sentem-se confiantes demais. Passam a acreditar que qualquer decisão que tomem será correta. Essa falsa confiança os leva a assumir riscos desnecessários. Outro inimigo poderoso é a ganância. Arcade explicava que o desejo de ganhar mais rapidamente costuma cegar até os mais inteligentes. Promessas de lucro fácil sempre existiram e sempre existirão. E, ao longo da história, foram responsáveis por destruir mais fortunas do que qualquer crise econômica. Ele contava histórias de homens que emprestaram dinheiro a amigos sem garantias, acreditando que a amizade substitui prudência. Outros confiaram suas economias a pessoas que falavam bonito, mas não tinham experiência real. O resultado quase sempre foi o mesmo: perda total e arrependimento tardio. Arcade ensinava que proteger o dinheiro é um ato de amor próprio. Significa respeitar o esforço investido para conquistá-lo. Quem não protege o que ganha demonstra que não valoriza o próprio trabalho.
Ele recomendava que todo investimento fosse feito com cautela. Antes de aplicar dinheiro, o homem deveria se perguntar se o retorno esperado compensava o risco assumido. Se a resposta fosse incerta, o mais sábio era recuar. Segundo Arcade, o dinheiro gosta de segurança. Ele cresce quando é tratado com paciência e conservadorismo. Ele foge quando é exposto à imprudência. Após essa lição, Arcade conduziu seus ouvintes a uma reflexão ainda mais profunda: a importância de investir em si mesmo. Para Arcade, nenhuma forma de riqueza era mais valiosa do que o conhecimento. Ele afirmava que o dinheiro pode ser perdido, roubado ou gasto, mas o conhecimento permanece e continua gerando valor ao longo da vida. Homens que investem em aprendizado ampliam sua capacidade de ganhar. Tornam-se mais úteis, mais eficientes e mais preparados para aproveitar oportunidades quando elas surgem. Arcade dizia que a ignorância cobra juros altos. Pessoas que se recusam a aprender acabam pagando com erros, perdas e oportunidades desperdiçadas. Ele incentivava todos a desenvolverem habilidades, buscarem sabedoria e ampliarem sua compreensão do mundo. Quanto mais uma pessoa sabe, mais caminhos se abrem diante dela. O investimento em si mesmo gera uma forma de riqueza silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela não se vê imediatamente, mas se manifesta com o tempo, através de melhores decisões, maior renda e mais segurança. Em seguida, Arcade falou sobre o futuro. Ele ensinava que a verdadeira prosperidade não está apenas em viver bem hoje, mas em garantir tranquilidade amanhã. Muitos homens chegam à velhice sem recursos porque jamais pensaram adiante. Planejar o futuro, segundo ele, é um dever. Significa proteger a si mesmo e aqueles que dependem de você. Significa construir uma base sólida para enfrentar tempos difíceis sem desespero. Arcade acreditava que a riqueza deve servir à vida, e não escravizá-la. O dinheiro bem administrado traz paz. O dinheiro mal administrado gera medo e ansiedade. Ao longo de seus ensinamentos, Arcade reforçava que a prosperidade não é resultado de um único grande ato, mas da repetição constante de pequenas atitudes corretas. Guardar, controlar, investir, proteger, aprender e planejar, todas essas ações, praticadas diariamente, moldam o destino financeiro de uma pessoa. Bansir e Cobb perceberam que nunca haviam sido pobres por falta de esforço, mas por falta de orientação. A riqueza sempre esteve ao alcance deles, mas eles seguiam regras erradas. Arcade encerrou essa fase de seus ensinamentos lembrando que o dinheiro testa constantemente o caráter das pessoas. Ele expõe impulsos, revela prioridades e amplifica comportamentos. Quem domina a si mesmo, domina o dinheiro. Quem não se domina, acaba dominado por ele. A verdadeira riqueza, segundo Arcade, começa na mente antes de se manifestar no bolso. Depois de ouvir todos aqueles ensinamentos, Bansir e Cobb começaram a compreender algo que até então parecia invisível. A pobreza que viviam não era fruto de azar, nem de injustiça do mundo, mas consequência direta das escolhas que vinham fazendo ao longo dos anos. Arcade explicou que o dinheiro é apenas um reflexo do comportamento humano. Ele amplia aquilo que a pessoa já é. Quem é disciplinado tende a prosperar. Quem é impulsivo tende a perder. Quem busca sabedoria encontra oportunidades. Quem evita aprender repete os mesmos erros. Por isso, Arcade acreditava que a verdadeira mudança financeira começa dentro da mente. Antes de haver riqueza nos bolsos, é preciso haver ordem nos pensamentos. Antes de controlar o dinheiro, é preciso controlar os próprios impulsos.
Ele reforçou que guardar parte do que se ganha não é um sacrifício, mas uma declaração de respeito por si mesmo. É a decisão de não viver apenas para pagar contas, mas para construir algo duradouro. Controlar os gastos, por sua vez, é um exercício diário de consciência. Arcade dizia que toda compra carrega uma escolha invisível, ou ela aproxima o homem da liberdade, ou o afasta dela. O dinheiro gasto sem consciência prende. O dinheiro usado com sabedoria liberta. Ao falar novamente sobre fazer o dinheiro trabalhar, Arcade lembrou que o tempo é o maior aliado da riqueza. Pequenos valores, quando bem cuidados e deixados crescer, tornam-se grandes fortunas com o passar dos anos. Mas apenas para quem tem paciência suficiente para esperar. A impaciência, segundo ele, é inimiga da prosperidade. Muitos desistem cedo demais. Querem resultados rápidos e, ao não vê-los, abandonam bons hábitos. No entanto, a riqueza verdadeira cresce silenciosamente, longe dos olhos impacientes. Arcade também enfatizou que proteger o dinheiro não é sinal de medo, mas de maturidade. Quem já perdeu tudo uma vez aprende que segurança não é opcional. O dinheiro deve ser exposto ao crescimento, mas nunca ao descuido. Quando falou sobre investir em si mesmo, Arcade afirmou algo que ficou profundamente gravado em seus ouvintes: quanto mais um homem aprende, mais ele vale. O mundo recompensa quem resolve problemas, quem cria soluções, quem entende mais do que a média. O conhecimento abre portas que o dinheiro sozinho não abre. Ele aumenta a renda, melhora decisões e reduz erros caros. Por isso, investir em aprendizado não é um luxo, mas uma necessidade. Ao tocar no futuro, Arcade falou com serenidade, mas com firmeza. Ele dizia que muitos homens vivem como se fossem jovens para sempre, ignorando que o tempo passa para todos. Quem não constrói segurança enquanto pode, paga com preocupação quando não pode mais. Planejar o futuro não significa viver com medo, mas sim viver com tranquilidade. Significa dormir em paz, sabendo que imprevistos não destruirão tudo o que foi construído. Ao final de seus ensinamentos, Arcade reuniu todas as ideias em princípios simples, mas eternos. Ele explicou que essas leis não mudam com o tempo, nem com a economia, nem com a tecnologia. Elas funcionaram na Babilônia, continuaram funcionando por séculos e ainda funcionam hoje. Guardar parte do que se ganha. Controlar os gastos. Fazer o dinheiro trabalhar com sabedoria. Proteger o capital contra perdas. Investir continuamente em conhecimento. Planejar o futuro com responsabilidade. Aumentar constantemente a capacidade de ganhar. Esses princípios representam um caminho seguro, ainda que gradual, para a prosperidade. Arcade deixou claro que não prometia riqueza instantânea. Prometia algo mais valioso, um método que funciona para quem é consistente. Ele ensinava que a prosperidade não chega para os mais inteligentes, nem para os mais fortes, mas para os mais disciplinados. Aqueles que fazem o certo mesmo quando ninguém está olhando. Aqueles que mantêm bons hábitos mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Bansir e Cobb saíram daquele encontro diferentes. Não porque haviam se tornado ricos naquele instante, mas porque haviam recebido algo mais raro: direção. Eles sabiam agora o que fazer, o que evitar e, principalmente, porque haviam falhado até então. Arcade encerrou com uma mensagem simples e poderosa: a riqueza não vem por acaso. Ela nasce da decisão diária de tratar bem o que se ganha. Ela cresce onde há disciplina, paciência e sabedoria. E desaparece onde há descuido, orgulho e impulsividade.
Aqueles que aprendem essas leis e as aplicam transformam não apenas sua vida financeira, mas sua relação com o trabalho, com o tempo e com o futuro. Porque, no fim das contas, a verdadeira riqueza não é apenas o dinheiro acumulado, mas a paz de saber que ele está sob seu controle, e não o contrário. Essa é a sabedoria da Babilônia. Antiga, simples e incrivelmente atual.